Olá, pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente. E hoje estamos dando início ao segundo episódio do Salles Podcast, com o tema Inclusão Digital. E aqui estão presentes os meus amigos, alguns companheiros de trabalho, alguns amigos do dia a dia. Primeiramente, ele é doutor na UFRJ, é vencedor do prêmio Pedro Ernesto do ano de 2025. É com grande orgulho que venho à mesa o professor Antônio Borges. Seja bem-vindo. Querido amigo, poxa, é muito legal estar aqui. Primeiramente, muito legal. Porque eu gosto muito de você, independente de qualquer coisa, né? E segundo, porque essa questão de falar sobre sistemas de acessibilidade, computação que pode ajudar a vida das pessoas, é a minha vida. A minha vida. Há 30 anos, Salles, eu venho trabalhando nessa coisa e é como se a vida me empurrasse. Eu não faço força para trabalhar nisso. As coisas vão caindo no meu colo. Eu estava conversando com ele agora e eu vou contar para ele uma coisa que ele não sabe, como é que essa história de Motrix começou de uma maneira assim, é como se o universo tivesse conspirado e jogado nas minhas costas a responsabilidade de fazer alguma coisa. Então é isso. Acho que vai ser uma conversa bem legal entre a gente e a gente vai trocar muitas boas ideias. Isso aí. Bem, agora um amigo desde a infância, adolescência, vida adulta. Uma pessoa que eu tenho orgulho porque a frase superação é o símbolo da vida dessa pessoa. E exemplos para muitos amigos. Está aqui meu convidado, excelentíssimo Felipe Esteves. Olá, pessoal. Estou aqui, muito prazer em estar aqui no podcast do meu amigo Alexandre Salles, na presença do professor Antônio Borges também, para falar sobre inclusão digital, algo que é super importante na minha vida acadêmica, na minha vida pessoal, na minha vida de trabalho. Acho que esse papo aqui vai ser bem bacana e bem construtivo. Muito obrigado. Bem, primeiramente, eu vou começar com o professor Antônio Borges. Professor, tantos títulos, um prêmio que é considerado o maior prêmio desse município, e tudo baseado nos seus projetos. Senhor, conte-me um pouco como começou os seus projetos para a inclusão digital para os deficientes físicos e como chegou ao seu sucesso. É interessante notar que até 30 anos atrás, 35 anos atrás, eu estou com 70 anos hoje, eu não tinha nenhum contato com pessoas com deficiência, nada, não conhecia, não sabia como é que era, o que é ser cego, o que é ser tetraplégico, eu nem conhecia essa palavra tetraplégico. E olha que eu sou uma pessoa bem culta em termos de conhecer tecnologia, mas um dia eu estava na universidade dando uma aula de uma das disciplinas que eu lecionava, que era computação gráfica, e tinha ali uma pessoa cega. E o ano de 1993 era um ano em que não existia a tecnologia que existe hoje. Hoje o seu celular fala, hoje a internet... Não existia internet, não existia síntese de voz, os computadores no máximo faziam bip. Então, você botar uma pessoa cega, uma pessoa tetraplégica para usar o computador, é quase impossível. Tá? Mas não quer dizer que não houvesse necessidade. Então esse aluno, que se chamava Marcelo Pimentel, em 1993 caiu na minha turma e aí eu comecei a entender que lidar com uma pessoa com deficiência não é difícil, desde que você primeiramente saiba como fazer isso. E a segunda coisa, desde que você tenha tecnologia. A tecnologia faz com que tudo seja mais fácil. Olha só, Salles, a gente está aqui nessa sala, uma sala bonita, uma sala perfumada até. Muito obrigado. E os produtores aqui que estão nos bastidores também. E olha só quanta tecnologia a gente tem aqui.
Tem o microfone, tem a tela aqui do vídeo, tem a filmagem, as lâmpadas, o ar, tudo aqui é artificial. Tudo aqui, o ar que a gente respira é artificial. Por que é isso? É a tecnologia fazendo com que a nossa vida seja uma vida melhor, né? Que a gente possa realizar coisas que estão além da nossa capacidade. Mas só que o mundo, ele é feito para as pessoas que têm determinada forma. Quando a sua forma não é igual à forma da maioria das pessoas, você começa a ter muita dificuldade. Se você não tem uma perna, por exemplo, a sua forma é diferente. Então, para você subir uma escada, que é uma tecnologia, é difícil. Se você não consegue enxergar, teve uma doença, ficou cego, não sei, as coisas ficam difíceis, tá? Se você precisa de usar uma cadeira de rodas, você vai ter alguns problemas. Então, mas a maioria das pessoas nunca pensa nisso. Nunca pensa que a pessoa que tem deficiência, ela passa por determinadas dificuldades e que as coisas podem ser diferentes desde que uma tecnologia adequada seja dada para essas pessoas. Então esse menino, Marcelo, estava lá naquele momento, naquela sala de aula, e eu tinha que lidar com isso. Eu era professor dele. Eu perguntei para ele, como é que você faz para escrever? Eu falei, eu utilizo o Braille, que é uma tecnologia que tem 150 anos, e eu não conhecia. Eu não conhecia. Se eu quisesse escrever alguma coisa para ele em Braille, eu não saberia fazer. Como a maioria das pessoas, o Salles, não consegue fazer, não sabe fazer. Tá? Então a gente começou a pensar, e eu comecei a entender que para esse menino ser bem-sucedido, precisava de tecnologia. Uma tecnologia que permitindo que ele, sendo uma pessoa que não enxergava, pudesse interagir com os outros professores, comigo, com os colegas, né? E aí, essa coisa de escrever e ler para um cego se tornou uma coisa importantíssima. Bom, eu não quero contar aqui a história, até porque essa história está na internet, entrem lá, DOSVox, a história, etc., você vai encontrar tudo na internet. Mas o que importa é que essa tecnologia... Registra aí, DOSVox.com. Não, você quer o site? Eu te dou o site aqui, intervox.nce.frj.br/DOSVox. Ou então chega lá no Google ou no Inteligência Artificial da Vida, pergunta assim, DOSVox. Aí você vai achar lá esse sistema que ajuda as pessoas cegas a escrever, a ler, a brincar, acessar a internet, etc, etc. O que eu quero, para completar aqui, eu não quero monopolizar a minha fala, a gente conseguiu fazer para esse menino que os computadores daquela época, tá? Felipe, você lembra computadores de 1993? Eram coisas jurássicas. Internet de escada. Não tinha internet, meu amigo. Não tinha internet aparecendo no Brasil em 80 e qualquer coisa. 286. Assim, mas não era para todo mundo, era só para universidades. A internet para pessoas comuns apareceu em 98. Né? Então, não tinha internet. E a gente conseguiu fazer com que esse menino, através da síntese de voz, que foi construída pela gente lá no UFRJ, programa que torna possível que a máquina fale. Mas, aí a gente tem que pensar, a máquina fala, o celular fala, mas ele foi preparado para isso. Só que o computador naquela época não estava preparado para isso. Você já ouviu falar em placa de som, né? Há uma coisa que faz com que o som saia. Os computadores não tinham placa de som. Então, como é que você vai fazer um computador que só faz bip falar? Então a gente encarou muitos desafios. E ao fim de algum tempo a gente já tinha uma caixinha que você colocava no computador e essa caixinha falava, você tinha alguns programinhas e aí, depois de um certo tempo, o tal Marcelo já estava lá digitando o que ele escrevia, eu lia. E o que eu escrevia, eu tinha que jogar numa mídia naquela época, que era um disquete. Já ouviu falar de disquete, né? Disquete é uma coisa pré-jurássica, né? Seria o pendrive. Eu acho que eu peguei todos os modelos de disquete. Era um disquete grandão, E eu digitava no computador lá no sistema MS-DOS. MS-DOS. Eu acho que nem era MS-DOS, acho que era PC-DOS, era um avô lá do MS-DOS, eu já nem sei mais. Né? E aí a gente escrevia e ele lia. Olha, cara, que maravilha, que maravilha. Uma pessoa com deficiência visual, inteligente, mas que estava privado de um contato comum
Escrever e ler é uma coisa tão trivial para a gente. Não conseguia. Escrevia em braille, mas ninguém lia. Quer dizer, ninguém lia. Tinha outras pessoas cegas que liam, mas os professores não liam, os amigos dele não liam, os colegas. E então ele estava ali, enclausurado. Veja bem, não estou falando nada de mal contra o braille. Tá? Eu sou muito fã do braille. Mas a gente tem que pensar que na sociedade a gente precisa de ferramentas mais ágeis. Né? Mais globais também. Hoje em dia, você pega o celular e você passa o WhatsApp, você passa um e-mail. Mas isso é hoje, passados 30 anos de evolução tecnológica no mundo. Mas eu não vou monopolizar, não, porque eu tenho várias coisas para contar, inclusive sobre o seguinte. Temos aqui o Felipe, que é uma pessoa maravilhosa, que tem milhares de histórias, mas tenho certeza que ele não sabe como o programa que ele utiliza começou. Começou por causa de uma mulher, mas isso eu vou contar daqui a pouco. Muito obrigado. Bem, só para vocês também entenderem, né? O professor Antônio Borges foi meu colega de trabalho. Eu trabalhei 6 anos no NCE-UFRJ. Fui da área de suporte à rede, ou seja, eu dava suporte ao sistema dele e à equipe de trabalho dele. Então, eu acompanhei esse projeto durante 6 anos, então, assim, eu fico maravilhado o quanto ele serviu de ferramenta para diversas pessoas da sociedade. Tá? Bem, meu amigo Felipe, conte-me aí os seus projetos, sua ascensão profissional e principalmente sobre o Feijas, que é algo que eu tenho muita curiosidade de entender, esse projeto aí que está se expandindo aí nas redes sociais. Conte-me aos poucos aí. Bacana. Primeiro, sua ascensão profissional, como foi seus projetos, depois a gente fala do Feijas. Eu acho que vale a pena que eu contar um pouquinho da minha história, né? Isso aí. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Aos 20 anos, num treino de jiu-jitsu, eu me machuquei, tive uma lesão no pescoço e tive que fazer uma cirurgia para colocar 2 vértebras cervicais que saíram do lugar. Fui para o hospital com todos os movimentos ainda, mas com um pouco de dor no pescoço. E após uma cirurgia para colocar as vértebras no lugar, eu saí tetraplégico. Com 20 anos, era um ano de 2000. Fiquei no respirador durante um tempo no hospital, aquela incógnita, né? Vai melhorar, não vai? Será que os movimentos vão voltar? O que eu vou fazer agora da minha vida, né? Eu era um lutador, um atleta, fazia faculdade de educação física e não poderia contar mais com o que eu tinha planejado para minha vida. Então, naquela época foi me adaptar à cadeira de rodas, me adaptar à vida como tetraplégico. Graças a Deus, com família e amigos, eu consegui me recuperar bem. E decidi, num momento, a voltar a estudar. E a escolha foi voltar a estudar a faculdade de administração. A faculdade de educação física não fazia mais sentido para mim. E eu acho que eu me tornei um aluno muito esforçado. Eu me formei como aluno número 1 da turma de administração do meu ano. Por incentivo dos professores, pelo meu perfil, eu resolvi fazer o mestrado em administração, com foco em estratégia. Depois, pela lógica, fui para o doutorado, fiz um concurso público, entrei para uma grande empresa estatal de óleo e gás, acho que todo mundo conhece, que é a Petrobras, né? Estou lá desde 2018. Graças a Deus, durante a pandemia, eu estava empregado, já estava trabalhando nessa empresa. E eu sempre tive vontade de contar um pouco da minha história. E não sabia se era um livro, se era um canal no YouTube, se era alguma coisa do tipo. E me veio essa ideia, né, de criar uma marca. O meu apelido na luta e para os amigos é Feijão. Eu não queria que fosse diretamente feijão, né? Então me veio essa ideia de Feijas. E, ao mesmo tempo, eu tinha muita dificuldade para encontrar um boné que coubesse na minha cabeça. E aí eu ganhei um boné e esse coube.
Eu falei, caramba, eu acho que o boné tem tudo a ver com intelecto, tem tudo a ver com a cabeça, né? Eu acho que eu vou fazer uns bonés para dar para uns amigos e promover essa marca. E aí foi orgânico, fui criando o Instagram, fiz o registro da marca, fui pedindo para os amigos postarem, dando de presente para os amigos. E hoje é uma marca aí que tá nascendo, né? E eu espero que com o tempo vá se consolidando. O projeto em si, Feijas, qual o objetivo final dele? Olha, o objetivo dele é usar a minha história de vida, a minha história de superação, de reconstrução, né? De mostrar que a luta física, infelizmente, não é mais possível, mas hoje tem a luta da vida, do trabalho, do intelecto, da reconstrução. Então, eu quero passar essa ideia através de uma marca. E essa marca é a Feijas. Bem, aqui a gente tem uma grande coincidência, pessoal. Não foi proposital, foi por coincidência mesmo. Eu chamei os dois convidados, o Felipe e o professor Antônio Borges, e por coincidência o Felipe ele é usuário do sistema que o professor Antônio Borges criou, que é o Motrix. E foi uma coincidência. Eu não sei se é coisa de Deus, de estar aqui iluminando essa mesa hoje, de estar fazendo esse debate, mas digamos que não é o criador e criatura, não é longe disso, mas é o desenvolvedor e o usuário. Então, é algo que foi inusitado, foi uma coincidência, mas agradeço a Deus que isso tenha acontecido e hoje tá essas duas brilhantes pessoas que têm suas marcas, têm seus méritos de estarem onde estarem na sua vida. E, professor, conte-me mais histórias. O senhor ia falar como é que foi o projeto Motrix? Não, eu fiquei muito contente de encontrar o Felipe. Ele é uma pessoa extraordinária, né? Não vou puxar seu saco aqui, não, mas você é uma pessoa fora de série. E está se tornando muito conhecido. Está se tornando com esse projeto dele, que é um projeto especial. Mas isso eu não vou tomar à sua frente e valorizar o que é magnífico que esse projeto fez. Mas eu vou contar para ele uma coisa que ele não sabe. Contar para ele e para todo mundo que está aqui, né? Esse tal de Motrix, que é um sistema que o Felipe utiliza e que é um sistema que funciona assim. Você quer usar o computador hoje, né? Um computador na atual, um laptop, ou seja lá qual computador for, você normalmente vai digitar no teclado, vai usar um mouse, né? Eventualmente vai tocar na tela, né? Mas para uma pessoa como Felipe, que tem o que a gente chama de tetraplegia, tetra em grego significa 4, e plegia significa movimento, então ele não tem os movimentos possíveis nos 4 membros, nas mãos e nos pés. Então, se você não tem movimento nas mãos e nos pés, ele tem na cabeça. Aí você poderia pensar, vai usar uma varinha aqui na boca e vai usar... Bom, a criatividade humana é sempre assim surpreendente. E eu estava lá na UFRJ pensando nisso, quando chega uma mulher, tá, com uma cadeira de rodas. Ela tinha visto uma entrevista que eu tinha dado na televisão e a mãe dela tinha sugerido, vai lá ver, vai conversar com ele, de repente tem alguma coisa boa para você. E essa mulher tetraplégica, né? E muito simpática, muito bonita, né? Uma pessoa que se arrumava muito, né? O nome dela era Lenira. E a Lenira, então, começou a me contar a história dela. Ela tinha sofrido um acidente muitos anos atrás, né? E ela tem uma história complicada e acabou conseguindo se formar em medicina na área de radiologia.
Aí ela falou assim, professor, quando eu chego em casa, eu gostaria muito de utilizar o computador para me informar, né, essas coisas de internet, mas eu não posso, a menos que eu peça alguém para ficar aqui do meu lado utilizando. Eu gostaria de controlar o computador com a voz. Bom, você tem que olhar que o ano aqui foi o ano de 2002. Essa coisa de você falar com a máquina, isso não existia em lugar nenhum do mundo. Ela estava começando o reconhecimento de voz. Eu falei assim, Lenira, olha só, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer reconhecimento de voz. Isso é uma pesquisa que existe em grandes universidades americanas e outros lugares do mundo, de você reconhecer a voz humana. Ah, não, mas eu confio no senhor. O senhor falou na televisão que hoje em dia pode... Eu realmente tinha falado. O pior é que eu tinha falado que os limites da pessoa no uso do computador cada vez se expandia mais. Eu tinha falado que existia reconhecimento de voz, mas eu falei ali, é uma coisa que existia em outro país. E aquela mulher chegou para mim e disse que ela queria que eu fizesse para ela. Eu falei assim, Lenira, mas isso não existe no Brasil. Não, eu sei que você vai fazer. Bom, mulher quando quer, sai de baixo. A minha é o que eu digo. Ela falou que eu ia fazer, Aí eu falei, tá bom, Lenira, tá bom. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer alguma pesquisa, ver se eu consigo utilizar alguma coisa para você usar o reconhecimento de voz. Né? Ela foi embora, né? Eu fiquei com aquele troço na cabeça. E fiquei na cabeça com a pessoa. Tá? Porque, o Felipe, quando a gente está com uma situação de deficiência, a gente também tem que notar que por trás daquilo existe alguém que tem necessidades. E aquilo ali não é uma brincadeirinha. Sim. Tá certo? Então, a gente se afeta, a gente que é de tecnologia, a gente fica emocionado com aquilo, a gente vai para a cama, vai pensando naquilo, falei, pô, mas será que não tem um jeito de fazer reconhecimento de voz, que é o que ela quer? É isso aí, fazendo uma pesquisa na internet, a internet já existia nessa época, né? Aí não tinha, aí encontrei um software que era capaz de fazer reconhecimento de voz, de algumas palavras, em língua inglesa. Bom, a Lenira era médica, então vou tentar usar isso aqui. Baixei o programa que tinha, fiz uma série de adaptações para funcionar nas nossas máquinas, o sistema original, o sistema americano. Fizemos uma engenharia em cima daquilo, e aí botei a Lenira para fazer um teste. Chamei, vem cá, vem fazer um teste, vamos ver se funciona. Aí o programa era simplesmente capaz de reconhecer 3 palavras: red, green, blue, quer dizer, vermelho, verde e azul. Aí eu falava, fala aí, red. Aí a máquina entendia red. Fala green, a máquina entendia. Assim, às vezes não entendia. Falei, bom, Lenira, eu vou fazer uma coisa aqui bem simples, para você poder utilizar. Volta daqui uma semana que a gente vai ter uma... Eu trabalhei assim alguns dias, utilizando conhecimentos, aqui aí a gente tem que reconhecer que o FRJ tem um grande arsenal de conhecimento lá dentro. Ela não é a primeira universidade, uma das primeiras universidades do Brasil, à toa. É porque tem muito conhecimento acumulado ali dentro e muita cooperação entre as pessoas. E aí fiz um programa, então, que ela movia o cursor da tela para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, e clicava. Era só isso. Então, aí o comando seria up, down, left e right, em inglês, tinha que ser. Depois a máquina se enganava, eu falei assim, vou botar go right, go left, para a máquina se enganar menos. A gente tentando enganar o reconhecimento de voz. O reconhecimento de voz hoje é fantástico, mas naquela época não era. E aí ela veio e sentou na máquina e go left, go right, e aí clique, aí abri a internet. Eu falei, caraca, que coisa interessante. E ela usando aquele negócio, super feliz. Agora, eu quero escrever. Pô, Lenira, eu não fiz ainda para você escrever. Aí mais uma semana desenvolvendo. Bom, resumindo a história, depois de um certo tempo, o sistema estava
fazendo essas operações, a mesma operação que você usa, né? Mas para mim aquilo ali era uma bobagem feita para ela, né? Para aquela mulher. Agora, a gente se vê que às vezes as coisas acontecem no mundo e a gente não sabe muito bem. Teve uma pessoa que ouviu falar daquilo, da CNN espanhol. E aí eu estava fazendo uma viagem, recebo um telefone, aqui é da CNN, eu quero divulgar esse sistema de vocês. Não, isso é muito simples. Não, vamos divulgar. Quando você coloca a coisa na televisão, aquele negócio... expande. Não, a televisão eles embelezam, eles maqueiam aquilo que você está fazendo e a coisa parece magnífica. E de repente, todo mundo queria usar o tal do Motrix, porque eu não sabia, Salles, não sabia que tem muitas pessoas com tetraplegia. Muitas pessoas. E essas pessoas, em geral, sabe o que acontece com elas? Eu até queria que o Felipe falasse um pouco nisso. Elas estão nas casas, estão presas em casas. Verdade. Elas não pertencem ao mundo. Essa menina e o Felipe, elas são pessoas que são exceções. Porque a grande maioria das pessoas que têm esse tipo de situação estão nas suas casas. Estão presos ou então em alguma instituição. E o que a gente quer é fazer com que essas pessoas sejam amplificadas pela tecnologia. A tecnologia não é simplesmente para você ser mais feliz. Para uma pessoa que tem deficiência, uma deficiência grave, a tecnologia é a diferença entre você viver ou deixar de viver. Seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista social. Sim. Entendeu? Até quero aproveitar esse gancho para dar uma informação, né? O último censo do IBGE constatou que 22 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso aos meios digitais. Isso incluindo os meios sociais e os meios de deficientes físicos. Então, assim, temos aí uma grande São Paulo que não tem acesso à internet, a um software do seu dia a dia. Então, vou completar essa história, mas vou fazer um gancho já para você falar com o Felipe e depois voltar a falar para mim. Porque o que aconteceu com Lenira foi surpreendente, mas o que mais surpreendente eu vou deixar para contar depois. Nesse primeiro momento, ela realmente conseguiu usar o computador, deitada ou sentada, né? Começou a utilizar no trabalho dela de radiologista e começou a cada vez evoluir mais. E eu me tornei muito amigo dela, mas a partir dessa amizade aconteceram outras coisas que eu vou contar na fase 3 aqui da nossa conversa. Legal. Bacana. Felipe, agora, para fechar esse elo com o Motrix, como você chegou ao sistema Motrix? Pois se eu não me engano, era o ano de 2000 e... não lembro se era 2004 ou 2005. Eu já estava acidentado desde 2000 e para mexer no computador eu tinha que pedir para as pessoas mexerem para mim. E na época eram coisas simples. Eu queria ler um e-mail, eu queria conversar com amigos distantes pelo MSN, veio o Orkut, né? Eu queria mexer no Orkut, primeira rede também. social, né? Primeira rede social. E aí as pessoas mexiam para mim e tudo mais. E aí quando o Motrix chegou até mim, foram através de outros amigos, também tetraplégicos, que me indicaram, né? Como a gente baixava ele gratuitamente do site lá do NCE, né, do Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, eu comecei a testar, comecei a mexer no Motrix, fui me aprimorando cada vez mais. No início eu ficava, caramba, mas como é que eu vou saber mexer nisso tudo? E assim, a necessidade fez com que cada vez mais eu me aprimorasse no software. E quando veio em 2008 a oportunidade de eu voltar a fazer faculdade, ele foi essencial para mim. Se não fosse o Motrix, eu dificilmente acho que eu teria terminado a graduação, teria feito mestrado, teria feito doutorado, porque assim, ele me ajudou a ler, ele me ajudou a fazer apresentações. Na faculdade de administração a gente faz muitas apresentações lá na frente, né? Eu montava as apresentações no PowerPoint, eu fazia os trabalhos no Word,
tudo com a ajuda do Motrix. E além da parte acadêmica, também, quando veio o Facebook, quando veio Instagram e quando vieram todas essas outras tecnologias que a gente usa hoje em dia, o Motrix me ajudou a mexer. E hoje, até hoje, eu trabalho na Petrobras utilizando o Motrix. Quando eu entrei lá, eles me perguntaram, né, como é que você vai mexer nos computadores e tudo mais. Eu indiquei o software, indiquei a página do NCE, eles homologaram o software lá pela Petrobras. Hoje outras pessoas da Petrobras também usam o Motrix, porque vieram até mim perguntar, né, um rapaz com esclerose múltipla, esclerose múltipla não, lateral amiotrófica, ele precisou usar porque ele estava perdendo os movimentos. E aí eu indiquei o Motrix, ele começou a usar, foi bom para ele também, e até hoje eu uso. Hoje, com a Phages e com a inteligência artificial, eu uso muito ele para fazer as criações, né? Editar fotos das criações que eu faço para o Instagram, interagir com as pessoas, responder as mensagens. Então, assim, o Motrix realmente mudou a minha vida e me incluiu digitalmente, né? E digo mais, assim, eu acho que se hoje eu sou doutor, grande parte disso vem do Motrix. Eu publiquei artigos, escrevi minha tese de doutorado, escrevi minha dissertação de mestrado, fui para outros países para apresentar artigo, publiquei em revista científica, tudo com a ajuda do Motrix. Então, professor, muito obrigado. Que bonito. Você sabe que eu sei que você vai me fazer pergunta, mas eu não posso deixar de agradecer. Fica à vontade. Não posso deixar de agradecer, porque são coisas que a gente não sabe. Quer dizer, ele está me agradecendo aqui uma coisa que eu não sei o que aconteceu com ele, mas foi importante. Foi importante, de alguma maneira, modificou as perspectivas de vida, né? E o que eu fico contente, Salles, é que essa coisa está sendo falada aqui agora. O seu podcast atinge várias pessoas. E essas pessoas provavelmente vão conhecer alguém, ou vão elas próprias ter alguma questão de deficiência, e vão assim, não, mas espera aí, eu sou tetraplégico, meu irmão é tetraplégico, sei lá, minha namorada é tetraplégica, e tem alguma coisa que pode ser feita de bacana para melhorar a vida, né? Então, eu fico muito contente, sabe, de você estar falando isso, não só pelo elogio, que claro que a gente gosta de ser elogiado e saber que o nosso trabalho serviu para alguma coisa, mas também porque a gente vê que abre-se oportunidades para que outras pessoas saibam que isso é possível, sabe? É verdade. Saibam que isso é possível, que saibam que não é necessário que você seja uma pessoa que tenha todas as coisas de saúde que as pessoas têm. Não, a pessoa pode ter uma deficiência e, mesmo assim, ela pode brilhar. É um exemplo. Sim. Tá? É reconhecido dentro da Petrobras, tem um emprego que ele faz as coisas que são importantes para a empresa, ele tem um lugar ali, as pessoas o respeitam como ser humano. Sabe, respeitam o seguinte, as pessoas não querem saber se ele é tetraplégico, se ele mexe a mão, o que se vê é o que ele faz. Não importa o que você seja, importa aquilo que você produz. Tá? Se alguém não conhecer o Felipe e receber na mão um projeto que ele fez, é simplesmente um projeto bacana que chegou naquele mão, não interessa quem fez. E quem fez é uma pessoa que tem uma situação física complicada. Tá? Não vou dizer que a sua vida é fácil. Não, não é fácil. Mas é uma vida que você supera tudo aquilo que você tem de dificuldade utilizando, acima de tudo, muita energia, muita força, né? A mesma força que você utilizava lá no jiu-jitsu, né? É verdade. E no lutador de jiu-jitsu não tenha dúvida, tem que ser forte. Tem que ter técnica, mas tem que ser forte. Mas não é só isso, não é só essa força física, essa força mental, essa força que é capaz de mover a pessoa para ela ser mais, para ela não se contentar com o que tem e conseguir cada vez mais com a sua energia e com tecnologia.
Verdade. A tecnologia é muito importante. Desculpe, Nada. é que eu não pude resistir. Fica à vontade aí. Eu não pude resistir. Eu acho que foram belas palavras, assim, muito importantes. Eu acho que eu falo que você é coisa de Deus, porque esse elo, eu acho que deveria conhecer o trabalho e o sucesso de um e outro para chegar nesse denominador comum que vocês estão hoje aqui. Essa interseção hoje ela está sendo divulgada para os internautas saberem que para o assunto inclusão digital ele ter um objetivo, ele tem a dificuldade, ele tem o projeto, ele tem o uso, ele tem a força de vontade da pessoa, né? Então, cara, o que o senhor acabou de dizer é algo que, assim, que completa tudo isso que está sendo apresentado aqui, entendeu? E a pergunta que eu quero fazer, até pelo fato de ser um projeto, né? Quais foram as dificuldades desse projeto em matéria de investimento, incentivo da parte educacional? Se teve ou se não, teve gente que chegou, gostei do projeto, vamos lá, vamos tocar. Não. Ou o início foi aquela coisa de chegar com o Pires na porta e, tem esse projetinho aqui, me dá uma ajuda aí. Eu acho que essa pergunta é muito complicada e tem uma série de desdobramentos. E aí, para responder essa pergunta, eu tenho que dar um exemplo. Sim, claro, fica à vontade. O exemplo é o seguinte: eu tenho 4 filhos, um desses filhos, nesse momento, está fazendo um curso numa universidade americana chamada MIT. Tá? É uma universidade grande, tá? E aí, dentro dessa universidade, Salles, você precisa ver, ele é um aluno lá, ele pediu uma bolsa do Brasil, ganhou uma bolsa de 6 meses, está lá fazendo um período lá nessa universidade. A sala dele, meu amigo, a salinha dele de aluno, tem 2 vezes o tamanho desse estúdio, tá certo? Ele tem computador de última geração, ele tem café na mesa, ele tem... Ou seja, a gente está lidando aqui no Brasil com uma situação completamente diferente, tá? As dificuldades de uma universidade, mesmo tendo a característica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, são dificuldades enormes. Dificuldades de recurso, dificuldade de informação. Hoje a internet melhorou muito isso, né? A rede social, assim, ela fez comunidades, né? Então, ela permitiu que você divulgasse melhor, mas naquela época era muito complicado. Eu acho que eu tive a sorte de estar num lugar que ainda naquela época tinha uma certa quantidade de recursos que eram provenientes de projetos dessa instituição e que o diretor de lá pegava um pedaço e jogava dentro do projeto de acessibilidade porque ele achava que isso era importante. Ele achava que apoiar as iniciativas que têm a ver com a melhoria da qualidade de vida das pessoas é um papel importante da universidade. Então eu tive muita sorte de conseguir, não foram muitos recursos não, mas foram suficientes para eu fazer o desenvolvimento, para eu fazer um site, para fazer a aplicação, para eu viajar, para mostrar esse projeto para vários lugares. Inclusive, isso que eu ia te falar, essa tal Lenira, que foi a número 1, a usuária número 1, né? Ela acabou se tornando minha amiga, tá? E essa amizade foi se consolidando de uma maneira tal que depois de um certo tempo eu estava namorando com ela. Que bacana. Então, você vê o seguinte, não é uma coisa trivial você imaginar que uma pessoa que não tem deficiência se relacione com uma pessoa que tem. Tá? E não é uma coisa muito fácil, não, mas eu acho que o amor que existe entre as pessoas, ele vai suplantando todas as barreiras. E aí as coisas parecem que são feitas meio de propósito. O fato de eu estar interessado amorosamente nela fez com que o Motrix crescesse também. Olha que coisa, né? Acho uma mão lavou a outra e vamos lá. E teve muitas coisas. E depois houve outros sistemas. Não dá tempo da gente falar aqui, sistemas para pessoas com esclerose lateral amiotrófica, como aquele exemplo que você citou,
pessoas que controlam o computador com o olho, pessoas que controlam o computador com respiração, pessoas que têm... Hoje em dia, até existe controle do computador utilizando apenas o cérebro. Quer dizer, tem muitas possibilidades hoje, a gente não tem sistemas para essas coisas todas. Mas, por exemplo, controle com o olho a gente tem. Salles, você pode eventualmente ter uma doença como essa, chamada esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que você vai perdendo os músculos, os membros, né? Depois você vai perdendo a capacidade de falar, e aí o Motrix já não vai servir mais. Então você precisa de coisas estranhas para você controlar. Por exemplo, seu movimento ocular é uma das últimas coisas que acontecem nesse processo progressivo que tem a esclerose lateral amiotrófica. Então você tem muitas soluções hoje. E tudo isso é um contínuo. É um contínuo que vai desde aquelas primeiras experiências e que as pessoas vão caindo na sua mão. As pessoas vão aparecendo. Eu preciso. Qual é o nosso papel de universidade? Está aberto. Está aberto para entender que as pessoas têm necessidades muito fortes e que a universidade tem um papel magnífico de fazer o que ninguém é capaz de fazer. As pessoas criticam, universidade pública, gratuita, isso é um absurdo, né? Não, não é um absurdo. Essa mesma universidade que meu filho está lá nos Estados Unidos, ela é paga. As pessoas que vão para lá pagam. Mas a grande maioria do dinheiro que tem lá, que faz com que os projetos sejam executados, vem do governo americano. Então, é uma besteira o governo jogar dinheiro numa universidade. Todos os lugares do mundo onde existe progresso, onde existem grandes universidades, é parte desse trabalho o governo injetar dinheiro. Se o dinheiro for para o desenvolvimento e progresso da sociedade, exatamente, acho que é válido. Então, você vai dizer assim, mas então você tem dinheiro para tudo? Não, não tenho não. A gente gostaria muito de fazer muitas coisas, né? E a gente tem, muitas vezes acontecem da gente conseguir R$1.000 aqui, R$2.000 ali de uma pessoa ou de uma empresa que quer resolver alguma coisa para aquele funcionário. Às vezes acontece isso, mas não é isso que vai fazer a gente trabalhar o tempo inteiro. Tá? Bom, o que eu queria só para a gente completar, a gente está vivendo um momento maravilhoso hoje, Salles. Salles, a gente está vivendo um momento maravilhoso. Que momento é esse? Um momento em que a tecnologia está muito avançada. A gente pode, utilizando equipamentos muito simples e muito baratos, por exemplo, telefone celular, a gente pode fazer muitas coisas de acessibilidade. O que está faltando? O que está faltando é as pessoas conhecerem. Esse seu programa, esse seu podcast aqui, está trazendo aqui uma conversa amena, mas o resultado dessa conversa amena é que algumas pessoas vão estar escutando aqui e vão saber que existe tecnologia, que existe possibilidade, que a pessoa com tetraplegia, a pessoa que tem uma dificuldade física qualquer, pode ser amplamente ajudado pela tecnologia e que precisa que as pessoas acreditem, né? Está em moda uma palavra, Felipe, chamada capacitismo. Capacitismo, não sei se você sabe o que é. Capacitismo é uma palavra que apareceu, acho que é uma dessas palavras que são traduzidas do inglês, que a gente nem sabe de onde veio. Um aportuguesado. Mas a palavra capacitismo é uma palavra muito séria, que diz o seguinte: a priori eu acho que você não pode. Certo? Chego para o Felipe e diz assim, Felipe, a priori eu acho que você não pode não. Já ouvi muito isso. Quer dizer, antes de você provar que a pessoa pode, você já diz que ela não pode. Pode ser feito na cara, mas às vezes as pessoas não têm coragem de falar na cara. Verdade. Elas falam amplamente. A gente não tem como apoiar. Isso chama-se um preconceito. Um preconceito. Com certeza deve existir muito. Mas é aquela capacitismo de ser capaz. Eu acho que você não é capaz. Pode ser qualquer coisa. Há determinadas coisas que você diz assim, eu acho que você não é capaz de dançar samba. Eu falo para você. Porque você é uma pessoa que tem um certo peso, então não vai ficar bem. Mas eu posso falar isso?
Posso falar que você não pode sambar? Ou que você não tem capacidade de sambar? Eu não posso falar. É completamente errado eu falar isso. Por quê? Eu só vou saber se você é capaz de sambar ou se você não é capaz de sambar se eu der uma oportunidade para você aprender a sambar, e você provavelmente vai ser um dos maiores sambistas aí. Não sei se diz um sambista, não, uma pessoa que dança samba, como é que chama? Passista. Passista, é. Pode ser, pode ser. Mesma coisa que chegar pro Felipe assim, Felipe, olha, esse negócio de usar computador, você não pode não, viu? Você não mexe a mão, como é que você vai usar o computador? Como é que você digita? Como é que você digita? Para você não ter capacitismo, primeiramente você tem que ter informação. Sim. Você tem que ser informado para você saber. E a segunda é uma coisa interna. Antes de eu dizer que ele não é capaz, deixa eu dar uma chance. Sim. Deixa eu fazer com que ele prove que ele pode. Tá? E deixa ele procurar os meios. A gente estava falando aqui de Motrix. O Motrix foi uma coisa que ele foi buscar e encontrou. Tá? Podia não ter encontrado também, né, Felipe? Sim. Eu digo que o Motrix, assim, eu digo que ele é uma oportunidade. É uma ferramenta de oportunidade para, no caso do deficiente motor, ele ter o acesso ao meio digital. Da mesma forma que eu falo assim, aí eu vou entrar para o lado social, né? Existem os meios digitais. Tudo bem que para você ter um computador hoje, você tem que. É um custo. E a gente sabe que na sociedade que a gente vive, né, um salário mínimo ele não custeia uma internet, um computador dentro da sua casa. Aí você já imagina assim, o cara já tem um problema social e ainda tem o problema motor. Então, assim, são duas barreiras para a inclusão digital, né? E, assim, quando se tem a oportunidade, eu acho que é o exemplo do meu amigo Felipe. É agarrar. Ó, eu tenho aquele canal ali, então eu vou me dirigir a ele para o meu sucesso. E eu acho que o resultado é esse. Entendeu? Só E eu digo isso, só para completar o raciocínio, eu digo isso não só pro que a gente, óbvio, que a gente está focando um pouco a parte do deficiente físico, mas é para a sociedade geral, para o meio social, para as classes mais pobres. Assim, eu tenho um exemplo, assim, o meu pai é um exemplo de inclusão digital. Meu pai nasceu em comunidade. Meu pai viveu no Salgueiro. A minha avó era costureira. Ela fazia bico para pagar o estudo do meu pai. Meu pai estudou na França. Meu pai se formou na Sorbonne. E chegou a professor universitário, analista de sistemas, colega de trabalho do professor Antônio Borges, e me deu todo o legado que eu tento seguir. Então, eu acho que tudo isso eu acho que se resume a oportunidade. Tendo a oportunidade e a pessoa tendo a visibilidade daquela oportunidade, é um canal para tentar chegar ao seu sucesso. Deixa eu só complementar uma coisa. Na verdade, o sucesso é uma coisa meio difícil de você definir, mas eu acho que o sucesso começa internamente, né? Começa com a pessoa tendo vontade e batalhando para aquilo. Aí a pessoa é pobre, a pessoa tem uma situação difícil, mas aí a gente tem que imaginar que para tudo tem uma solução. E uma das soluções que a gente tem chama-se solidariedade. Sim. O que é solidariedade? É alguém que dá a mão para a pessoa e a ajuda. A solidariedade ela pode se manifestar de várias maneiras. Pode ser financeira, pode ser simplesmente um apoio emocional, pode ser uma ajuda do ponto de vista profissional, pode ser uma orientação. Bom, vários tipos de solidariedade.
E uma outra coisa que é muito importante, que a gente tem que olhar para o nosso país e dizer o seguinte: aqui as coisas não são fáceis, mas são melhores do que em muitos lugares do mundo, que é a assistência social. Quer dizer, você tem um governo que se preocupa com as pessoas, tá certo? Não estou falando que a gente tenha isso sempre no Brasil, que a gente tenha isso sempre no Rio de Janeiro, ou que a gente tenha isso no município, ou que tenha no governo brasileiro. Mas existe uma dose disso, tá? Eu estava olhando recentemente notícias sobre... Estamos falando dos Estados Unidos, né? Recentemente, as verbas que existiam dentro do governo americano, que eram destinadas a apoio a pessoas com dificuldades, né? Ou países com dificuldades, foi tudo removido. Né? Quer dizer, é muito ruim a gente perceber qual é o papel importante que a gente tem da assistência social no progresso das pessoas, e a gente tem que valorizar isso. A gente tem que valorizar isso. Eu tenho certeza que, no caso do Felipe, muita solidariedade foi obtida, algumas até sem saber. A pessoa estava sendo solidária, sem saber que estava sendo solidária. Não estava nem pensando nisso, mas ela foi solidária. Com certeza. Pode explicar um pouquinho sobre isso? Eu acho que no nosso caminho a gente acaba encontrando pessoas que, como o professor está dizendo, né, ajudam a gente simplesmente pelo fato de que aquilo ali é interno daquela pessoa. Eu costumo dizer até no trabalho, às vezes as pessoas me pedem para fazer palestra, contar um pouco da minha história e tudo. A melhor inclusão, na minha opinião, é você conviver com a pessoa com a deficiência. Porque, assim, obviamente, existem barreiras arquitetônicas, existem barreiras sociais, muitas são invisíveis, né? Às vezes você está sofrendo um preconceito e aquilo ali é uma coisa velada, né? A pessoa não está dizendo na sua cara aquilo que ela quer dizer, mas você acaba sofrendo aquele preconceito de uma forma invisível. Isso é muito evidente? Acontece bastante, e acontece às vezes sem as pessoas nem saberem que estão fazendo. Mas eu digo que... o automático. Exatamente. Então, assim, eu digo muito para os meus colegas de trabalho mesmo: conviva com uma pessoa com deficiência, que você vai aprender as necessidades daquela pessoa, as dificuldades daquela pessoa, as potencialidades daquela pessoa. Então, coisa simples. Às vezes eu estou no trabalho, no centro da cidade, e os amigos querem almoçar comigo. Ah, Felipe, vamos almoçar e tal. Muitos já me falam: olha, eu já olhei aquela rua ali, tem uma rampinha, você consegue ir, você consegue atravessar, o restaurante não tem escada, vai ter mesa que você cabe e tudo mais. Então, assim, isso é porque a convivência trouxe isso para aquela pessoa. Às vezes a pessoa não sabe, mas eu estou andando na rua e vem um degrau, o meu próprio amigo vem e põe a mão no meu peito para que eu não caia ali com aquele degrau. Às vezes o cara faz isso só pelo fato de estar convivendo comigo. Então, às vezes acontece de eu estar numa reunião e eu tenho alguns espasmos no braço, uma amiga já pegou o braço, colocou no lugar, sem eu ter que pedir, sem eu perguntar nada. Então, assim, a convivência trouxe isso, sabe? Sim. Isso me gerou uma pergunta aqui. Como a gente está no mundo da TI, né? Faz parte desse podcast, do meu universo. Como é o suporte de TI no seu caso? Assim, você vê dificuldades das pessoas, ou a pessoa procura aprender junto com você? Pois na empresa que eu trabalho, a gente tem o suporte TI, né? Tem até uma opção de suporte adaptado, caso a pessoa precise tem alguma necessidade, né, por conta de deficiência e tudo mais, você pode já colocar quando você faz a ligação para o pessoal da TI. Normalmente eu informo para o pessoal da TI, eles são super solícitos,
muitas vezes eles não sabem como fazer, mas você dizendo como eles podem te ajudar, eles te ajudam, eles conseguem ajudar. Algumas vezes eu tenho que dar algumas ideias, porque eu estou um pouco mais acostumado a mexer com aquela tecnologia ali, e a gente junto acaba sempre chegando no objetivo, né? Que é tornar ali aquela tecnologia mais fácil de ser utilizada, uma tecnologia que eu possa aproveitar no meu trabalho. Então, assim, é como eu falei desse lance de conhecer a pessoa, né? Às vezes você pode não saber nada de como ajudar aquela pessoa, mas se você parar para escutar a pessoa, ouvir a pessoa, o que ela precisa, quais são as necessidades, se estiver disposto a ajudar, cara, todo mundo vai longe. Você, assim, você vê que quem está junto com você está aprendendo com você? Com certeza está aprendendo. Tem os comandos do Motrix, como o professor falou no início, né? Go up, go down, press, né? Para quando a gente vai pressionar para clicar num ícone, alguma coisa assim. Alguns amigos de trabalho que estão no meu lado e ouvem eu falando com o software, às vezes eles vêm e falam as palavras que eu uso para falar no software, até num tom de brincadeira, né? Porque eles estão ali o dia inteiro escutando eu falando com o software. Então eles já estão acostumados, eles já sabem que quando eu estou falando com o software, eles esperam eu desabilitar o software, né? A gente usa o Disable Motrix para poder falar com as pessoas ali na hora. Então meio que vai contaminando de uma maneira positiva, né? Todo mundo que está ali em volta. Agora, vou fazer uma pergunta delicada. Ao longo do... Você falou que está 25 anos, né? 25 anos, fazer 26 esse ano. Qual foi o auge do seu sucesso? Que você considera assim, ganhei? Cara, é difícil, viu? Porque são tantos sucessinhos e sucessões, né? Eu acho que começou por eu poder voltar a estudar, poder voltar a fazer faculdade, ter o reconhecimento dos professores. Hoje eu tenho professores que eu considero amigos, né? Eu estudei na PUC, tanto administração quanto mestrado e doutorado, tudo com bolsa. Eu tive um desempenho assim que eu não imaginava quando eu era adolescente e tudo mais. Eu não era o melhor estudante, pelo contrário, eu só queria saber de esporte e tudo mais. Eu tenho história. Eu tenho história. Então, assim, me formar como primeiro aluno da turma acho que foi um super sucesso. Fazer o mestrado, para mim, foi um super sucesso. Doutorado foi um sucesso. Passar na Petrobras, para mim, nossa, foi maravilhoso, sabe? Mas eu acho que o meu maior sucesso, cara, é poder ter transformado tudo aquilo que eu aprendi na minha vida de esporte, de luta, em uma coisa diferente, mas podendo usar a minha cabeça, podendo usar o meu intelecto, porque eu acho que esse sucesso ainda não acabou, sabe? Ainda tem coisa por vir por aí, e eu acho que isso tudo vem daquela minha época lá da luta, né? Eu digo que os treinos foram os meus estudos e as medalhas foram as provas que eu fui passando, foram os títulos que eu fui conquistando e continua. Eu não sei qual vai ser o próximo passo. Por enquanto eu estou aí desenvolvendo a Feijas, né? Mas eu espero que seja um grande sucesso. Com certeza. Estamos aqui para fechar essa parceria aí. Com certeza vai Vamos junto. ser. E não sei, eu acho que eu ainda não atingi o maior sucesso de todos, mas todos esses foram importantes assim na minha vida, na minha carreira. Hoje estar aqui é um sucesso, na presença do professor, com meu amigo, podendo estar aqui contando a minha história, é muito bacana. Bem, estamos começando a chegar no nosso final aqui do nosso podcast. E, professor, quais são suas considerações finais? Primeiramente, já
agradeço sua presença. Não, eu é que tenho que agradecer e a oportunidade de estar aqui conversando com o Felipe também, que nos bastidores a gente está trocando várias ideias aqui, sonhando juntos. Porque, olha só, Salles, tudo que a gente faz tem um sonho atrás. Tem alguma coisa que você nota que você precisa fazer aquilo, e às vezes até você fica meio desanimado em relação aos seus sonhos. Mas, de repente, acontece alguma coisa que você descobre, não, mas eu não posso me afastar disso, não. Não pense você que eu não tenho vontade de, eu vou parar com essa história de pessoas com deficiência, vou me aposentar. Aí a gente encontra uma pessoa que precisa da gente, né? Que conta um caso e você, caraca, o que eu fiz é importante, mas eu não terminei. Eu não posso parar aqui agora. Essa coisa de você não querer parar, você não poder parar, porque há sempre alguém que precisa da sua inteligência, da sua habilidade também, né? Então, no caso nosso lá, a gente, depois de já 30 e poucos anos de trabalho, desde 1993, quando a gente começou, a gente desenvolveu muitas coisas para pessoas cegas. Então, tem uma quantidade imensa de softwares que foram criados para pessoas com deficiência visual. E a gente pode dizer com orgulho que, assim como o Felipe conseguiu entrar na universidade, muitas pessoas cegas conseguiram também. Você sabe, Salles, qual foi o ano da primeira pessoa cega que conseguiu entrar na universidade? 1953. Nossa. Então, é pouco tempo, tá? E essa pessoa teve que brigar na justiça para deixarem ele fazer. E depois que esse cara se formou, passaram-se vários anos até que o outro se formasse. E a gente hoje tem toda uma questão de regime de cotas e coisas assim, mas a gente tem muitas pessoas cegas que se formaram. A gente já teve um procurador muito importante do país, que era completamente cego, que foi um usuário do nosso sistema das Vox, né? A gente teve várias pessoas que brilharam, que ficaram ricas, e originalmente eram pessoas que estavam numa situação muito complicada, física, deficiência visual, deficiência motora, deficiência auditiva, deficiência cognitiva. Bom, e as pessoas vão utilizando a tecnologia e vão se tornando melhores, mais produtivas e mais ricas também. Não vou dizer assim, não é questão de a gente enobrecer a riqueza. Não, mas a gente viver bem é muito bom, né? Não é bom viver bem? Você ter um dinheiro para comprar uma cadeira de rodas bacana. Nossa, é com muito certeza. bom. Porque uma cadeira de rodas bacana hoje, elétrica, por exemplo, não custa menos de 20 mil reais. Qualquer pessoa Custo tem é 20 mil. alto. Qualquer pessoa tem dinheiro para comprar tecnologia? Salles, não. Não tem. Não tem. Com o salário mínimo que temos hoje, Não tem. Então, a possibilidade da pessoa ter recursos financeiros, ela é muito importante. Esses recursos, claro, se possível, com o próprio esforço dela, com o próprio conhecimento que ela adquiriu ao longo dos anos, com a ajuda de pessoas que vão estar ali do lado dela, vão produzir tecnologia brasileira. Produzir tecnologia brasileira é muito importante, vai ser mais barata. O Não vai ter governo taxa de está em busca aí de importação. um projeto de soberania, né? É importante, soberania nacional é mais barato. É mais barato, entendeu? E outra coisa, a gente ter as pessoas com deficiência no Brasil mais prestigiadas, mais valorizadas. A gente vê o Felipe, não é só porque estamos aqui conversando, é agradável, mas mesmo que as pessoas não queiram, ficou registrado nos seus neurônios que a pessoa que tem uma tetraplegia, ela pode ser bem-sucedida. É um exemplo bom. Tá? Não, a pessoa ficou tetraplégica, não pode mexer, a vida acabou para ela. Não. A pessoa vai ser difícil, vai batalhar, mas vai vencer. Isso tem que ser também uma coisa que saia da família, saia da pessoa, especialmente da pessoa, saia dos amigos e saia também de uma estrutura de governo. Não vamos pensar que vai acontecer tudo magicamente. Tem que existir tudo isso. A pessoa, a família, os amigos e o governo. É o conjunto da obra. Exatamente. Então é isso. Eu fico muito feliz da gente estar vivendo um momento em que as coisas estão realmente muito melhor e rezo realmente a Deus que a minha inteligência seja sempre utilizada a favor das pessoas que precisam. Amém.
Muito obrigado, professor. Felipe, faça sua conclusão e o que você tem a motivar as pessoas para a inclusão digital. Olha, eu costumo conversar, né, com amigos que têm tetraplegia também, ou paraplegia, algum tipo de deficiência, né? Primeiro, estudem, vão atrás dos seus sonhos. É possível, apesar da gente ter todas essas restrições, é um pouco mais difícil, mas como o professor falou, se a gente tiver apoio da família, tiver apoio dos amigos e tiver vontade, a gente consegue fazer as coisas que a gente sonha. Eu tinha duas opções, ou ficar em casa deitado, me lamentando, vendo televisão e deixando o tempo passar e vendo minha vida passar, ou eu tinha a opção mais legal, que era estudar, correr atrás, usar a tecnologia a meu favor. Hoje, tudo que eu conquistei foi graças a muito esforço, graças à minha família, graças à tecnologia, graças ao governo, independente de qual ele seja. As bolsas que eu tive de mestrado e de doutorado foram bolsas do CNPq, foram bolsas da FAPERJ, enfim, tudo isso me ajudou a chegar aqui aonde eu estou. Hoje a tecnologia também me ajuda a desenvolver essa marca Fejas, que tem toda a minha história por trás, tem toda a parte da reconstrução, toda a parte da resiliência. É isso. Aos meus amigos tetraplégicos e paraplégicos, saiam de casa, vão em busca dos seus sonhos. É difícil, mas é possível, eu sou a prova disso. Outras pessoas que estão por aí também são prova disso. Basta a gente tentar. Estou aí à disposição também, se alguém quiser conversar, se alguém quiser correr atrás, ajuda para os seus planos. Estou à disposição e deixo aqui a frase que eu atribuí à minha marca, né? Que é: a força não desaparece, ela muda de forma. Então, se antes eu tinha o físico, eu utilizava o esporte, eu tinha sucesso nisso, hoje eu tenho sucesso com o intelecto, com a minha cabeça, com o meu esforço e também com o digital. Muito obrigado aí. Obrigado, professor. Obrigado, Alexandre Salles. Obrigado a você por aceitar esse convite, por estar aqui, contar um pouco da sua história, dos seus desafios e do seu sucesso. Entendeu? Amém. Sucesso de ambos aí. E estamos aqui concluindo o segundo episódio do Salles Podcast. E se você quer aprender o dia... Corta. Estamos encerrando o Salles Podcast. Se você quer aprender tecnologia e o dia a dia da internet, vem comigo. E muito obrigado. Até a próxima.